12 horas, começando mais um Almoçando com Adailton. Esse projeto lindo que eu estou adorando fazer, me comprometi aqui com vocês, um mês de live diária para refletir sobre carreira profissional, onde eu respondo as suas dúvidas, as suas questões sobre vida, sobre carreira profissional. E no tema de hoje, nós vamos colocar aqui, ó, já vai fixar, a Adri já meteu ali. Super top, maravilhosa. Diversidade e produtividade, o que tem a ver? Então vamos falar um pouquinho sobre essa dimensão aí da produtividade, essa dimensão da diversidade. Deixa eu só pegar aqui. Porque o calor tá grande. Vou começar. Beleza, voltei. Então vamos direto para o nosso tema aqui, papo reto, direto. Entender um pouco da importância dessa dimensão da diversidade no seu desenvolvimento profissional. Será que isso é uma coisa que tem alguma relação com sua valorização, seu reconhecimento, sua realização? Será que isso impacta desenvolver essa dimensão, essa perspectiva, essa habilidade, essa competência da diversidade? Será que isso influencia nos seus resultados? A resposta óbvia é sim, claro que influencia, tá certo? Então, vamos tentar entender isso numa perspectiva mais ampla. Eu sei que isso, às vezes, essa dimensão, quando a gente fala sobre pontos de diversidade, parece que é muito comum, principalmente em rede social, isso ganhar uma conotação ideológica, polarizada. Eu tô longe disso, eu não quero saber disso daí não, tá? Isso daí não é comigo. Eu vou falar sobre a dimensão da habilidade da diversidade e da produtividade em si. Ou seja, dos resultados que você pode alcançar na sua vida produtiva, na sua carreira de trabalho dentro da empresa ou trabalhando como autônomo, trabalhando você sendo dono de seu próprio negócio, tá certo? Então, nas duas perspectivas, essa dimensão da diversidade, ela é importantíssima. Então, vamos lá. Vamos aqui algumas reflexões que eu vou trazer, tá? Algumas reflexões. Eu tenho falado aqui muito com vocês durante esse mês, diversas lives e tudo mais, e repito, que um elemento fundamental para sua valorização, seu reconhecimento e sua realização é a compreensão do seu valor. Você compreender o seu próprio valor. Isso está relacionado a quê? Isso está relacionado à sua identidade, a quem você é. Tá? Então, é fundamental para que você desenvolva a sua carreira profissional, para que você realmente amadureça na sua carreira profissional, para que você tenha uma realização profissional, que você faça esse processo de maturidade pessoal, como pessoa. Nós falamos aqui que não existe essa questão de vida pessoal, vida profissional separada. Isso não existe. O que nós temos, o que você tem é a sua vida, o que você tem é o seu desenvolvimento, o que você tem é a sua evolução. Que ela se manifesta nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua saúde e bem-estar. Isso se manifesta na sua vida profissional, tá certo? Mas você é uma pessoa só, você é uma pessoa única, tá? Isso é fundamental. Então, quando nós falamos de evolução, de crescimento, de adquirir realmente uma carreira profissional onde você está se vendo valorizado, ou seja, suas necessidades de existência estão sendo saciadas, seu reconhecimento, o amar e ser amado, também está sendo saciado, tá certo? E sua realização, ou seja, seu crescimento e contribuição também está sendo saciado. Nós estamos falando de uma pessoa que passa a ter uma consciência e um crescimento sobre a compreensão de si própria, ou seja, o autoconhecimento, saber quem ela é. E eu sei que isso é uma coisa que muitas vezes parece desgastada por essa modia coach, mas já de novo eu digo, respeita os filósofos, respeita os filósofos clássicos, tanto ocidentais como orientais, tá? Tanto do Oriente quanto do Ocidente. Isso é muito antigo, né? Isso é realmente uma busca, uma fonte de profunda sabedoria, de evolução, de crescimento do ser humano. Isso não vai envelhecer nunca. Isso nunca vai envelhecer. Só que aí é que vem um ponto. E aí eu parto já da diversidade na perspectiva do próprio indivíduo.
tá? Quando eu tenho uma compreensão de mim mesmo, tá? Essa compreensão do meu eu também me traz de imediato a compreensão do outro. E quando eu identifico que o meu valor está, o meu valor mais profundo, o meu valor que é irrepetível, que ninguém pode copiar, o meu grande diferencial está na minha identidade, então isso significa que também o meu valor está no outro, nunca ter o valor igual ao meu. E o valor do outro está em nunca eu ter o valor igual ao outro. Então, nessa confusão toda que eu estou fazendo aqui, eu e o outro, o que eu quero dizer é o seguinte: o seu valor irrepetível está no fato de você ser diverso de mim. Então, a diversidade, ela é o ponto que torna cada indivíduo raro. A diversidade entre nós é o que nos torna raros, únicos, irrepetíveis. E muitas vezes a nossa compreensão imadura, o nosso padrão mental inconsciente, que busca a segurança e o conhecido, nos faz rejeitar tudo que difere da nossa compreensão e visão de mundo. Sendo que o que é um dos elementos que atribui valor a quem você é e ao que você pensa é justamente a raridade. É justamente ter o diverso, ter a diversidade. O fato de não existir nenhum Adailton igual a mim faz com que eu me torne uma riqueza única, rara. Então a minha riqueza está na minha identidade, mas também no fator de não existir nenhuma outra identidade igual à minha. Logo, a minha valorização passa por eu compreender o meu valor e o valor do diverso de mim. E não querer que todos sejam cópias de mim mesmo. Sejam cópias do que eu compreendo como valores, visões e identidades de mundo. E aí nós começamos a entender a importância, dentro desse contexto que agora eu estou falando só na perspectiva individual. Eu não estou discutindo aqui dimensão sociedade ainda. Tá? Eu estou discutindo dimensão indivíduo. Na sua perspectiva individual, você começa a compreender que a diversidade, ela não te ameaça, ela te valoriza. Apesar de, e aí eu posso depois explicar isso melhor, a gente tem uma armadilha mental, né? A nossa mente gera uma armadilha que ela rejeita tudo que é fora do seu padrão. Então a nossa mente, ela estabelece padrões, e tudo que é fora do padrão a mente rejeita. Por quê? Porque ela teme, ela quer evitar o risco, tá certo? Ela quer a segurança. Segurança é estar em ambiente conhecido, é estar dentro de padrões conhecidos. Então, de repente, se você está presente em uma conversa, um círculo de amizade, ou uma conversa, alguma coisa assim, que aparece algo que está fora dos seus padrões de comportamento, por exemplo, isso te causa estranheza. Se você, é engraçado isso, porque às vezes eu gosto de brincar, eu lembro quando estava no início, ainda não tinha sido declarada a pandemia do coronavírus, mas a gente já estava acompanhando a questão do coronavírus, então eu ainda estava com aula presencial. E aí eu chegava e dizia assim, mas também esses chineses, né, eles tomam sopa de morcego. Aí isso eu provocando os meus alunos, e eles dizendo, é mesmo, professor? Pô, sopa de morcego? Já pensou sopa de morcego? Não sei o que, é mesmo, tal. Aí eu cheguei e disse, bom mesmo, é feijão com orelha de porco. Vocês estão me acompanhando? Então, veja, para nós, uma feijoada, para mim, eu adoro. Feijoada é a coisa mais gostosa que tem. Mas imagina, para algumas culturas deve ser muito estranho. Esses indivíduos comem feijão com orelha e pé de porco, tá? Então, é justamente esse processo. A nossa mente, ela prega aliás, não é ela prega, é a função dela. A função dela o que ela tem como prioridade é a segurança, é evitar tudo que seja estranho, tudo que esteja fora de padrão. Isso é muito estudado pela PNL. Então, quando você olha alguma coisa, você está sempre procurando um padrão, você está sempre procurando uma referência, alguma coisa que te dê a segurança de, pronto, isso daqui eu conheço. Então, você evita
o diverso, você evita o diferente, você evita o que diverge. Só que é isso que te enriquece. O que te diverge te enriquece. Primeiro, porque você pode aprender com o que diverge, tá certo? Segundo, que mesmo que você não aprenda, o valor da sua visão está em ela ser única. Então, nós precisamos, de fato, estar abertos à questão da todo e qualquer tipo de diversidade, seja de naturalidade, seja de gênero, seja de diversidade religiosa. Isso é fundamental para o próprio enriquecimento do indivíduo, né? Isso não quer dizer que você vai ser uma folha levada ao vento. Não, você tem sua identidade, você pode ter seus princípios, seus valores, suas crenças, tá tudo certo. E é compreender que o seu valor que essa composição em você é única, não tem como repetir. Não existe outra composição igual à composição que há em você. E quando você compreende esse valor, você passa a compreender o valor do outro, a composição do outro. Ele não precisa pensar igual a mim, ele não precisa ter os mesmos padrões de comportamento, ele não precisa, né? Então, esse é o primeiro elemento. E essa dimensão da diversidade, ela, na minha visão, e aqui eu trago uma reflexão, não estou querendo trazer nenhuma proposta definitiva sobre o tema, mas na minha percepção, essa dimensão da diversidade, o desenvolvimento dessa habilidade da diversidade, a vivência concreta através de comportamentos abertos à diversidade, passa sim pela maturidade da identidade, tá certo? Da descoberta do meu valor como alguém único, alguém que fez suas escolhas, alguém que tem a liberdade para fazer as suas escolhas, para estabelecer a sua visão de mundo e tudo mais. Então, isso daqui é uma coisa que versa sobre a própria maturidade, sua maturidade, minha maturidade, que vai refletir sim na minha vida profissional. Quanto mais a gente tem essa maturidade, essa abertura à diversidade, nós vamos com certeza colher isso, de alguma forma nós vamos colher isso como frutos dentro da nossa vida profissional. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que nós falamos aqui muitas vezes que nós estamos no mercado para resolver problemas, mas para resolver problemas com respostas novas. E isso exige uma dimensão de criatividade. Um fator que influencia a criatividade são justamente as experiências e o repertório que nós construímos durante a nossa vida, durante a nossa trajetória. E a diversidade, conhecer pessoas, culturas, conhecer comportamentos diferentes, diversos do nosso, vai efetivamente nos trazer mais repertório, mais experiência de vida. É como se você tivesse mais insumo, é como se você tivesse mais matéria-prima para a sua criatividade. É como se você estivesse dando mais combustível para ser criativo, mais combustível para encontrar novas respostas. Então, o primeiro elemento que eu trouxe aqui é a dimensão da identidade, da sua própria maturidade, compreensão do seu valor. Você é único. Se você é único, a diversidade é a regra, tá certo? Todos somos diversos entre nós em última instância. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a dimensão da própria visão de mundo e quais são as contribuições que essa visão de mundo traz. Eu, por exemplo, como professor, eu tenho um cuidado todo especial para ouvir e dar atenção aos alunos que têm visão de mundo diferente, diversa da minha. Tá certo? Então, por exemplo, no semestre passado eu dei uma aula, uma aluna que ela era chinesa, né? Na verdade ela não é chinesa, quer dizer, na China ela não é considerada chinesa, porque ela nasceu no Brasil, mas os pais dela são chineses. E quando começou a pandemia, né, que começou a fechar as coisas, ela foi para a China, e é engraçado, isso era legal, ela assistia a aula, eu dava aula, a gente na São Judas está com aula online desde uma semana antes de começar o isolamento social,
já estávamos com a aula online, e ela acompanhou as aulas de lá da China. E para mim foi um momento muito rico, porque a UC ela falava sobre questões socioeconômicas, e às vezes a gente tocava sobre a China, né? O que a gente lê em livros, o que a gente estuda. Só que eu dizia, e aí, Alice, o que é que você enxerga aí? O nome dela brasileira é Alice, né? Como é que você enxerga aí? O que é que você vê disso? E ela trazia umas contribuições assim muito, muito legais de uma percepção de lá. Percepção de lá do país. Isso quer dizer, salve China. China, não, esquece essa zorra, eu não estou querendo trazer isso aqui. O que eu estou querendo dizer é a percepção diversa. Como eu aprendi, né, com essa aluna, né? Por exemplo, eu tenho alunos que têm, sempre quando eu começo a dar aula de socioeconômico, política, essas coisas, eu faço questão de dizer para os meus alunos qual é a minha posição política e econômica. Por que eu faço isso? Porque eles têm que saber para que eles possam criticar o viés da minha docência, né? Já que eu estou ali falando sobre, política, economia, eles têm que ter a consciência, na minha visão, de qual viés que a minha formação me leva, enfim. Então, para mim isso é importante como docente, que seja expresso para os alunos. E eu tenho um cuidado muito especial de dar voz, espaço a quem tem uma visão e um posicionamento diferente, diverso do meu. Isso me faz aprender mais, isso me faz entender qual é a perspectiva que eu não estou pegando, porque eu estou numa perspectiva diferente. Então a diversidade, ela te permite isso. Ninguém é absoluto numa percepção sobre um problema. Ninguém pode ser definitivo na resposta a uma situação na vida social, um problema que deva ser resolvido pelo mercado. Por mais gênio que você seja, você nunca vai ser mais genial do que você e mais uma mente contribuindo contigo. Vocês estão me acompanhando ou não? Então, ter essa atenção, te dar elementos para encontrar novas respostas. E nós falamos isso daqui. O mercado te contrata para que você resolva problemas. E quanto maior for a diversidade de relações, de conhecimentos que você tiver, mais instrumentos você vai trazer para esse contexto. E aí eu estou falando da diversidade em todos os sentidos. Tanto na dimensão de comportamento, de crença, fé, visão política, até diversidade de formação, de áreas de conhecimento, de áreas de atuação, né? Eu lembro de uma história que era o seguinte, uma vez eu estava na filial, na Otis, e aí a minha gerente estava preparando ela estava fazendo lá uma apresentação, que essa apresentação era muito importante. Só que aí eu não lembro ao certo o que é que aconteceu, ela perdeu toda aquela apresentação e aí ficou frustrada e tal, e agora o que é que eu vou fazer? Vamos ter que começar tudo do zero, a apresentação vai ser tal, amanhã eu estou preparando isso há tempos, não sei o que, não foi uma confusão danada. Aí eu cheguei para ela e disse assim, vou fazer o seguinte, a senhora vai sair para almoçar agora, a senhora me dá o computador da senhora aqui para eu ver se eu consigo resolver? Ela disse, você sabe resolver isso? Eu disse, não sei. Não sei não, mas eu conheço quem sabe. E aí eu disse para ela, se eu conheço quem sabe, eu sei. Então é a diversidade que te traz essa possibilidade. Claro que isso tem um outro aspecto, que é o aspecto do relacionamento, né? Que não adianta você conhecer a pessoa e a pessoa não ter nenhum tipo de boa fé em relação a você, porque você não semeou generosidade àquela pessoa, você não semeou respeito, você não semeou acolhimento, você não semeou disposição para aquela pessoa, tá certo? Se você não semeou isso, você não vai colher isso. Então, existe aqui um outro aspecto, mas o ponto da diversidade é isso. Quanto mais você conhece pessoas e pessoas diferentes, diferentes lugares, diferentes formação, diferentes
raças, diferentes origens, diferentes culturas, diferentes orientações, orientação sexual, diferença de gênero. Quanto mais, melhor. Porque você vai ter contato com diversas percepções, que não quer dizer que você vai concordar, não precisa. Você não precisa concordar. Aliás, tá? Você não precisa concordar e nem a pessoa, nem ele, nem o outro precisa da sua concordância. Ai, meu Deus, desculpa, foi mal. Tem horas que, tá? Então desculpa aí. Você não precisa concordar. Você não precisa validar o comportamento do outro. E, aliás, ele não precisa da sua validação. Como também, você não precisa da validação de ninguém. Tá? Você não precisa da validação dos seus comportamentos, sua visão de mundo. Você não precisa de validação. Certo? Agora, como é que isso impacta na sua produtividade do mercado? Aí sim, a sua entrega, a sua produtividade. Quanto mais você conhece percepções, visões, diversidade, mais insumos você vai ter para encontrar novas respostas. Né? Para mim, pessoal, isso tem uma ligação um pouco com uma dimensão de humildade, mas uma humildade que eu chamo de humildade inteligente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando de uma humildade, virtude cristã, né, que é linda, essa é superior. Não, eu estou falando de uma humildade que é uma humildade mais natural. É você compreender que você não enxerga tudo. Quer uma coisa mais real do que isso? Você não enxerga tudo, você não tem a resposta definitiva. Você não consegue ver todas as perspectivas. Você não consegue ver. Tá? Sua visão é limitada. Você não tem uma visão 360 graus. Nem visão você tem 360 graus. Então, essa diversidade, é a compreensão. Para mim, isso é uma questão de inteligência, de humildade, né? Muitas vezes eu estou lidando com pessoas diversas e ali eu estou aprendendo com aquelas pessoas. E aí eu sempre reflito muito sobre isso. A pessoa mais inteligente não é a pessoa que ensina. Você tem um grupo aqui. Esse cara está ensinando para esse grupo. Ele é o mais inteligente? Não. A pessoa mais inteligente é a pessoa que mais aprende. Quando eu estou numa roda, eu estou procurando aprender mais do que ensinar. Porque tem gente que acredita que não tem nada para aprender comigo. Tudo bem. Eu quero aprender com você. Porque no final dessa relação, eu vou saber o que eu sei e o que você sabe. Enquanto você fica só com o que você sabe. Você pode saber mais do que eu. Mas o que você sabe com o que eu sei é mais do que o que você sabe. Então é uma questão de você realmente abrir a sua mente e começar a encontrar novos caminhos. E isso vai impactar sim na sua produtividade. Então essa é a diversidade. Diversidade de relações, diversidade de pensamentos, de visões. De novo, aqui eu não estou querendo que você se relativize. Tá? Por exemplo, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha profissão de fé, eu tenho meus valores, mas isso não me impede de aprender com outras filosofias religiosas, por exemplo. Existem ensinamentos ali que são aplicáveis assim, que podem trazer sim respostas que se eu ignoro, eu não tenho acesso a esses insumos. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais diverso for essa sua experiência, esse contato com pessoas, melhor. Você vai ter mais pontos para efetivamente encontrar novas respostas. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, que ontem eu levei um puxão de orelha, que eu não estava olhando os comentários. Pessoal entrando aqui, ó. Drick falou, lembra da história do Isaac que queria que a família fosse... Ah, tá, é verdade, eu contei essa história aqui. O Isaac, ele queria que a família, uma vez estava chateado, tô chateado, papai. Eu disse, por quê? Tô chateado com essa família. Eu disse, por quê? Ele disse, eu queria que todo mundo fosse Isaac. Eu digo, você queria que todo mundo fosse Isaac? Papai, mamãe, Isabela papai, mamãe e Isabela fosse Isaac? Ele disse, claro que não, né? Eu disse, então o que é que você quer dizer? Eu quero dizer que todo mundo tinha que pensar que nem o Isaac.
e agir que nem o Isaac. Olha, a criança tem 5 anos. Por quê? Porque aí ia evitar conflitos. Você tem 5 anos? É essa mentalidade que te rege? Quando a gente se abre à diversidade, pessoal, inclusive nós ficamos abertos à posição, à crítica. Tá? A crítica ao que pode se melhorar. Meu Deus do céu, eu vou ficar até calado para não falar nada. Isso mesmo, visão infantil. Grande abraço, Jonathan. Ionice, minha linda, maninha tá aqui. Benção, maninha. Benção, maninha. Deus te abençoe. Amém, maninha. Shake e tal, é o melhor shake do Brasil também. Sandy. Beijo no coração, todos vocês que estão acompanhando. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, é verdade, aprende mais quem é mais humilde. Logo, quem é mais humilde é mais inteligente. O mais inteligente é mais humilde. Enfim, não sei. Vamos acabar com essa filosofia. Então, primeira reflexão. Por que a diversidade é importante para a sua produtividade e sua carreira profissional? Primeiro, porque o seu valor está na sua individualidade. E se você é único, você é raro. E o fato de você ser único significa que todos são diversos de você. A diversidade, ele reforça o seu valor e não ameaça o seu valor. Se todo mundo fosse igual a você, então você é um grão de areia numa praia. Não vale de nada. Certo? Ou vale muito pouco. 2. Criatividade. Quanto maior for a diversidade, diversos, experiências, conhecimentos diversos, contatos com pessoas diversas, visões de mundo diversas, crenças diversas, culturas diversas, melhor. Você vai ter mais insumo, você aprende mais, você tem outras perspectivas. Isso é um princípio de compreensão básica. Eu não tenho uma visão absoluta. Logo, eu não posso ter a resposta definitiva para um problema que me é dado e me é apresentado. E nós falamos já aqui que o mercado te contrata para você resolver problemas. Certo? Bom dia, Fernanda. Muito bom te ter aqui. Grande Danilo Pastorelli. Tá? Então, essa dimensão da diversidade, ela é fundamental e está intimamente ligado à sua identidade e tem uma resposta enorme em relação à dimensão da sua criatividade. De novo, pessoal, que eu não vou entrar numa questão que aí é muito mais profunda, numa questão social, sabe? Da convivência mesmo do diverso, do respeito mútuo. De novo, não é aprovação. Ninguém precisa da sua aprovação, nem da minha aprovação não, tá? É uma questão de respeito, de entender o valor. O seu valor está em ser diverso do meu valor. Isso é bonito, isso enriquece. Isso traz diversidade a vida é assim, a natureza é assim. É uma diversidade de cor, de cheiros, de sabores, Então a gente não pode cair nessa dimensão de que todos têm o mesmo padrãozinho. Isso daí E aí a gente chega justamente no último ponto, que é o mercado de trabalho hoje. Porque as revoluções industriais anteriores, elas tinham como patamar a padronização. Então a primeira revolução, ela marca uma padronização. A segunda revolução industrial, mais ainda, com o sistema fordista, você tem a produção em série, né? E uma produção totalmente padronizada. Isso quer dizer que você era um soldador, você ficava ali no setor de solda, departamento de solda, lidando com soldadores e o seu encarregado. Se você era da parte de departamento pessoal, você ficava ali mexendo com aquelas coisas e você só lidava com aquilo, com aquelas pessoas. Se você era da contabilidade, então você é contador, formado em contabilidade, você lida com aquilo e acabou. Essa é a estrutura. Isso é o que foi trazido das revoluções industriais antes da quarta. A terceira já começa a mudar um pouco esse padrão, mas ainda assim existe uma dimensão de padronização. E padronização em massa, em escala.
Isso reflete no sistema educacional, na estrutura organizacional, em vários aspectos. A quarta revolução industrial ela é marcada pela personificação em massa. Ou seja, se você abre um aplicativo aí, como um Uber da vida, se você abre um aplicativo como o Google no seu celular, ele já vai te propor, o YouTube, ele já vai te propor conteúdos de acordo com o seu histórico e perfil de navegação. O Uber já vai entender quais são os principais endereços que você vai nesse período. E ele já vai indicar isso para você. Isso é a personificação em massa. Então, esse processo de padronização, né, ele tem perdido espaço pela personificação, porque através de tecnologia a indústria consegue fazer isso em grande escala. Personalizar em escala, né? A escolha pela padronização era uma questão de escala. Hoje é possível personalizar em escala justamente por causa das tecnologias, das novas tecnologias que estão sendo implementadas. E qual o impacto que isso gera? O impacto que isso gera são projetos ou problemas que serão demandados do profissional, onde ele vai ter que lidar com diversos outros profissionais e formação. E aí você pode chegar e dizer assim, não, professor, tudo bem, mas eu sou um autônomo, eu sou um profissional autônomo. Se você é um profissional autônomo e não está numa estrutura organizacional, marca o que eu vou te dizer. Muitos dos seus projetos precisarão de parceiros diversos de você. Vocês estão me acompanhando ou não? Então, essa dimensão, um time produtivo, nesse contexto de mercado, é um time diverso, em diversos aspectos. Se for um time uniforme, ele já vai sair perdendo. Não tem como a uniformidade conseguir atingir as expectativas do mercado atual. A uniformidade não vai te levar ao alto padrão. Então, se eu sou um professor que eu tenho esse conhecimento e eu quero construir uma plataforma de formação, por exemplo, eu quero lançar um curso de formação profissional, por exemplo. Então, tudo bem, eu posso fazer isso, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar de alguém que trabalhe dimensão de comunicação, ou outro alguém que trabalhe dimensão de educação financeira, e aí vai. Mesmo que você seja um autônomo, você será convidado a projetos de parceria, né? Na música aí, no funk, são os feats, né? Fulano feat fulano. Isso vai se tornar cada vez mais comum na prática de mercado, mesmo você sendo autônomo. E se você tiver numa estrutura organizacional, com certeza você, por exemplo, eu trabalho numa indústria, eu sou farmacêutico, você vai formar um time com uma pessoa formada em marketing, com um gestor de marketing, com um contador, com um bacharel em direito. E esse time vai ter que resolver um problema. Então a diversidade, os times de performance, de alta performance, as empresas costumam chamar isso de squads, né? A formação das squads, né? Essas squads, elas serão diversas, tá? Em formação, diversa na perspectiva de visão de mundo, gênero, raça, origem. Isso é importante para que você tenha vários prismas de um mesmo problema, para que, combinando isso tudo, você consiga encontrar efetivamente uma resposta criativa, né? Resposta criativa. Fernanda falou aqui, ó, bom dia, meu best. Meu marido e eu estamos assistindo a live. Muito para aprender. Manda um abraço para ele, Fernanda. Estou ansioso por conhecê-lo, com certeza. Nós vamos nos conhecer e ainda trocar muitas figurinhas e ideias, com certeza. Danilo, diversidade ajuda a encontrar novas soluções. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Aliás, um parceiro aí que para mim é um grande exemplo de pontos em comum. Temos valores, propósitos, né? Mas imensas diferenças, diversidades, visões diferentes, e isso tudo se combina e se enriquece mutuamente, né? Gente, isso é fundamental e tem muito a ver com a sua produtividade. Primeiro porque, vamos lá,
Ó, recomendações, tá? Reflexões. Já dei 35 minutos aqui, me empolguei. Recomendações. Primeiro porque a diversidade é próprio da maturidade humana. E aí, de novo, eu não tô nem entrando na questão social. Não tô nem entrando porque tantas coisas se falam que eu fico assim, velho, enfim. Me pouparei de não citar, tá? Envolve a questão de maturidade, tá? Se você quer que todo mundo seja igual a você, provavelmente você tem a mentalidade de uma criança de 5 anos que nem o Isaac. Tá na hora de crescer. Tá na hora de crescer. Tá na hora de crescer e saber que ninguém precisa da sua aprovação, não. Ninguém. E você também não precisa da aprovação de ninguém, não. Mas você tem direito e dever de respeitar. O respeito. 2. Porque isso é um ato de você compreender efetivamente que você, por mais gênio que você seja, você e o outro vai ser mais genial do que só você. O mais inteligente aprende. O mais inteligente aprende. Não é o que ensina, é o que aprende. 3. O mercado de trabalho vai colocar problemas cada vez mais complexos, que vai exigir perspectivas diversas para encontrar soluções novas. Só o seu prisma, por maior que seja a sua visão, por mais estratégico, por mais genial que seja a sua visão, ela nunca será maior do que a sua visão. Você não precisa abrir mão dela. A sua visão e diversas outras. Então o mercado ele está se estruturando assim. Então se você não encontra essa competência, essa habilidade, transforma isso em comportamentos, tá, pessoal? Comportamentos. E aqui eu não estou falando só comportamentos profissionais, não. Falando comportamentos, seus comportamentos. Tá? Seus comportamentos, no seu dia a dia. Aí, na sua intimidade. Se você transforma isso em comportamentos, com certeza você vai se tornar uma pessoa mais consciente do seu valor e mais produtiva, sabendo utilizar bem o seu valor, a sua riqueza e a riqueza dos outros. Se você conhece quem sabe, você sabe. Desculpa aí ter me estendido um pouco. É um tema que afeta diretamente a vida profissional, mas nós sabemos que ele tem uma repercussão profunda, me emociona bastante falar algumas coisas aqui, tocar alguns pontos aqui, né? E nós podemos sim ser profissionais, pessoas mais amadurecidas, que reconhecem o nosso valor e consequentemente o valor do outro também. Não existe uma ameaça, todos têm espaço diante do sol, que merecemos o reconhecimento que vem através do respeito, né, do amar e ser amado. Não preciso concordar, né? Eu não preciso concordar. E 3, eu estou falando da dimensão da realização. Eu cresço, eu evoluo, eu não tenho mais 5 anos. Eu não sou o Isaac de 5 anos. Eu cresço e eu contribuo. Contribuo com as riquezas que eu possuo e com as riquezas que todas as pessoas possuem. De fato, eu tô bastante emocionado aqui no final dessa live. E principalmente porque eu tô vendo aqui pessoas que na diversidade delas, elas contribuíram muito por quem eu sou aqui. Então, com certeza, se abrir para essa diversidade vai te fazer ser um humano maior, vai te fazer crescer, se desenvolver. Então, minha gratidão enorme às pessoas que estão aqui, diversas, quem eu aprendi bastante. Vou representar todas essas pessoas na minha mãe aqui, que está aqui na live. Um beijo, coração, mãe. Sua bênção, muito obrigado por tudo que você
me ensinou, a educação que você me deu de respeitar as outras pessoas. Minha querida e amada Dri, mulher mais linda, mais inteligente, de maior mau gosto do mundo. Laís, tem muita gente aqui. Meu grande parceiro Danilo Pastorelli. Laís, minha irmã, chamo de minha irmã branca, né? Meu sensei, Guilhermo, porra. E todos que vocês estão aqui que contribuíram para o desenvolvimento e crescimento do professor Adailton. Valeu, grande abraço, beijo no coração. Antes que eu comece a chorar aqui, papai, já fui!